Ó Deus, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor. Deus dominador e justo, verdadeiros são os teus caminhos, ó Deus. Quem não te temerá, Senhor, e não te glorificará por obras tão grandes como essa que vamos contar agora? Com a tua permissão, envia-nos a sabedoria do teu Santo Espírito, para que esta pregação saia em conformidade com as tuas palavras, Senhor. Amém. A origem de tudo. No início, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não tinha forma, nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz na terra. E Deus viu que a luz era boa, e separou da escuridão, chamando a luz de dia, e a escuridão de noite. A noite passou e amanheceu o dia. Esse foi o primeiro dia da criação. E Deus disse: faça-se o firmamento no meio das águas, para separar as águas em duas partes. E assim se fez. E Deus colocou no firmamento o nome de céu. Passou a noite e veio o amanhecer do segundo dia. E Deus também disse: junte-se as águas debaixo do céu, em um só lugar, e apareça o solo firme. E ao solo Deus deu o nome de terra, e às águas Deus as chamou de mar. Deus ainda disse: a terra produza vegetação, plantas que derem sementes e árvores que derem frutos, segundo as suas espécies. E assim se fez. E a terra produziu vegetação que dão sementes segundo as suas espécies, e árvores que dão frutos. E Deus viu que isso era bom. Passou a noite e veio o amanhecer. Esse foi o terceiro dia da criação de Deus. E Deus disse: haja luz no firmamento, e separe a noite do dia, e sirva de sinal para marcar os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu, iluminando a terra. E assim se fez. Deus fez a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. E fez também as estrelas. O Senhor as fixou estas luzes no céu para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite, separando a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse ao mar: fique cheio de seres vivos, e que na terra haja animais que voem. Deus criou os animais no mar e na terra, que nadam e que voam segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom e os abençoou todos os seres vivos com essas palavras: sejam fecundos e se multipliquem, encham as águas do mar, e na terra se multipliquem os seres que voam. A noite passou e veio o amanhecer do quinto dia. E Deus disse: que a terra produza todos os tipos de animais domésticos, selvagens, e os que se arrastam pelo chão, conforme as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E aí Deus disse: vamos fazer os seres humanos à nossa imagem e semelhança. Eles terão poder
sobre os peixes do mar, as aves do céu e os animais domésticos e selvagens e répteis, e sobre toda a terra. E Deus criou o homem e a mulher, e os abençoou e disse: frutificai e multiplicai e enchei-vos a terra. Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os animais da terra. E o Senhor plantou um jardim e pôs todas as espécies de frutas agradáveis e entregou ao homem. Colocou um rio que nascia no meio do jardim e se dividia em 4 braços para irrigar esse jardim, sem nenhum defeito de irrigação, para que tudo ali fosse vigoroso. E colocou nesse rio primeiro o nome de Fison. O segundo braço do rio era o rio Geom. O terceiro era o rio Tigre. E o quarto, o rio Eufrates. Deus colocou Adão e Eva para habitarem em toda esta maravilha e deu-lhes um só preceito, que não quebrassem a comunhão com ele. Não comer o fruto da árvore do bem e do mal. Somente esse preceito, somente isso, Deus exigiu que Adão e Eva cumprissem para que a comunhão fosse duradoura e definitiva. E Deus não colocou a vida do homem para ter um fim trágico como a morte, para que o homem sofresse doenças, sofresse degradações de males, sofresse ataques de bactérias ou vírus imundos e doentios, letais como hoje nós vemos. Deus fez tudo com o máximo de perfeição, tanto que chamou a sua própria imagem e semelhança. Mas o acusador, o inimigo de Deus, tornou-se também inimigo do homem, perseguidor do homem, porque havia no céu sido orgulhoso e queria tomar o lugar de Deus, até pleiteando em batalha, ali com os anjos de Deus, ele e os seus sequazes, ou seja, aqueles anjos que também se rebelaram junto com ele, foi expulso do céu e foi-lhe dado o nome de Satanás. E Satanás, vendo essa obra de Deus tão perfeita, tão abundante de perfeição, e Deus tão alegre com tudo aquilo que tinha feito e visto que era bom, Satanás criou uma mente furiosa e disse: vou semear o mal no meio dos inocentes que Deus criou, e eles não vão mais ser dos inocentes. Vou fazer de inocente serem réus. E vou lá. Vou colocar minhas armadilhas e isso vai funcionar. Chegando no jardim da perfeição, podemos assim dizer, porque ali Deus tinha feito milimetricamente cada coisa, pensando no bem-estar do homem e da sua posteridade. Chegando no jardim da perfeição, a serpente disfarçada viu Eva em um momento em que, segundo histórias outras, Adão estava orando. A serpente viu Eva sozinha e a chamou. E chamando ela, perguntou: por que não come esse fruto? Não gostaria de saber como ele é gostoso e saboroso? Eva respondeu: não. Nós não podemos comer esse fruto. Tudo aqui no jardim nos é dado e permitido desfrutar de tudo.
menos esse fruto. Deus nos diz para não comer. E a serpente continuou na sua insistência: se esse fruto te fizesse mal, mulher, porque Deus ia colocá-lo aqui no meio do jardim. Deus não ia colocar esse fruto no meio do jardim se ele te fizesse mal. Apenas Deus não quer que vocês comam esse fruto, porque se vocês comerem esse fruto, abrirão os olhos e se tornarão tão sábios quanto Deus. E Deus não quer outro sábio como ele. Por isso proibiu de vocês comerem esse fruto. Mas se você comer, nada de mal vai lhe acontecer. Só vai te aumentar a sabedoria. E a mulher, tentada pela serpente, comeu do fruto. E quando comeu do fruto, levou também para o seu marido e ofereceu a ele. E ele comeu do fruto. E quando ambos comeram daquele fruto, foi como se o coração batesse nos pés. Sentiram-se ali como o pior dos viventes, envergonhados um do outro, e foram procurar folha para cozer as folhas e assim fazerem vestes para si. Ora, mas a Bíblia não diz que Deus fez veste para eles. Eles já viviam nu antes. E por que não tinham vergonha de si mesmo? No capítulo 2, no versos 25, desse mesmo livro de Gênesis, nós vamos ver que eles viviam nu e não se envergonhavam. Então, por que foi que ali foram cozer folha para se vestir? Eles ficaram despidos de roupa? Eles não tinham roupa, então não perderam roupa nenhuma. O que eles ficaram despidos e a vestimenta que perderam ali foi a graça de Deus, porque infringiram uma única lei, uma única determinação e uma única restrição que Deus deixou para que a comunhão entre ele e o homem não fosse quebrada. E eles infringiram essa determinação de Deus. E despiram-se ali, não de roupa, mas daquela graça íntima que tinha com Deus. Deus era tão íntimo com o homem que os visitava toda tarde, nos diz a Bíblia. E Adão, sabendo que Deus estava prestes a vir lhe fazer visitas, procurou esconder-se junto a Eva. Escondidos os dois, perceberam as pisadas de Deus andando pelo jardim, e Deus os chamou: Adão, aonde estás? Eu estou envergonhado, Senhor, eu estou nu, por isso estou aqui escondido. Nu, Adão? Quem foi que te disse que tu estava nu? Porventura, transgrediste a lei única que eu te deixei para que preservastes a minha comunhão contigo? Sim, Senhor, a mulher que tu me deste, ela me tentou, me dando o fruto e eu comi. Mulher, por que fizesse isto? Não, Senhor, não foi bem eu, foi a serpente que me iludiu, e eu caí nos laços da serpente. Serpente, já que fizesse essa artimanha colocando veneno na minha criação e apartando o homem e a mulher da comunhão que fiz comigo e com eles, serás maldita entre os animais. Colocarei inimizade entre tu e a mulher. Tu ferirás o calcanhar da mulher, mas ela, a descendência dela, te esmagará a cabeça, serpente. Serás maldita e viverás se arrastando entre todos os animais, para sempre. E assim se fez. E voltando-se para a mulher, disse: já que desses ouvido à serpente, multiplicarei com muitas dores o teu parto, serão dolorosos os teus partos. E tu, homem, por dares ouvido à tua mulher, comerás a partir de hoje do suor do próprio rosto,
A terra será maldita por tua causa, produzirá espinhos e abrolhos. E assim viverás, até que morras e voltes ao pó da terra de onde saíste. E assim Deus expulsou do paraíso que havia criado ali com tanto amor, com tanta perícia para Adão e Eva. E diz-nos a história que Deus colocou ali 2 anjos querubins com espada para que o homem, já que desobedeceu uma primeira vez, não retornasse a segunda vez a entrar no jardim. E a vida de Adão, a partir daquele momento, tornou-se difícil por conta do pecado. Mas o mais importante ainda que nós olhamos aqui é que Deus, mesmo depois do homem ter contrariado as suas ordens em pecado, e Deus ter tomado providência severa como expulsá-lo do paraíso, mas não deixou o homem na plena miséria do pecado sem remissão. Mesmo com a transgressão do homem, Deus ainda teve olhos piedosos para com o homem e com a sua posteridade, enviando-nos profeta. Naquela antiga aliança, enviou os profetas no meio dos homens para contactar com os homens, para que os homens se redimissem de suas culpas, de seus pecados, de seus malfeitos, e assim, novamente, criarem uma comunhão com Deus mais íntima, mais perto, uma comunhão mais autêntica. E Deus lhes enviava os profetas. Mas isso, os seres humanos, os homens, parece que não acreditaram bem nos profetas, porque houve questão de tantos sofrimentos de profetas que não foram aceitos, os seus oráculos, mesmo vindo de Deus no meio do povo. O povo tornou-se tão rebelde, ao ponto de, vamos dizer assim, Noé, quando Deus olhou para a terra na geração de Noé, e viu unicamente Noé de justo, a história nos diz que os homens eram violentos, sanguinários, depravados, homens que não tinham piedade de ninguém, e olhando do céu para a terra, Deus só viu que praticava a justiça Noé. E colocou ali, ao saber de Noé, uma grande confissão. Fez ali um grande relato a Noé. Vai vir um dilúvio sobre a terra e vou colocar um fim nos homens. Mas tu serás poupado, tu e tua casa. Construirás uma arca para que seja poupado a tua vida no meio dessa catástrofe que vai vir para a nação, porque já não me temem, não me amam, não ouvem as minhas palavras. Ninguém pleiteia de bom coração, só usam a maldade. E por isso, já não me interessa mais essa geração. E Noé, ouvindo a palavra de Deus, colocou em prática a construção da arca que o Senhor tinha ordenado. Quando nós vemos falar de Noé, dá a impressão que Noé era um homem único na sua família. Noé não tinha família, não tinha avô, não tinha pai, não tinha sobrinho, não tinha primo. Não. A família de Noé era muito grande. A família de Noé era muito grande. Para nós termos ideia, Noé era neto de Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu na Bíblia. Viveu 969 anos. Noé era neto de Matusalém. A Bíblia nos diz que Matusalém teve filhos e filhas. O pai de Noé era Lameque, que viveu
toda a sua vida 777 anos. E a Bíblia nos diz que depois do nascimento de Noé, Lameque também teve filhos e filhas. O que significa que os filhos e filhas de Matusalém, os filhos e filhas de Lameque também tiveram filhos e filhas. Em outras palavras, a família de Noé era muito grande. Era muito grande. Noé, naquele tempo, era o único que acreditava em Deus. Matusalém, se nós formos estudar a genealogia bíblica desde Adão até o dilúvio, nós vamos ver que Matusalém morreu no ano do dilúvio. E Lameque morreu 5 anos antes do dilúvio. Quer dizer, Matusalém, o avô de Noé, morreu no ano do dilúvio, ou seja, morreu depois da morte do próprio filho, que era Lameque. Isso significa que Noé tinha muitos adversários. Noé tinha muitos que combatiam contra ele, porque ele era o único que acreditava em Deus. E toda a sua geração estava incluída no meio daqueles que era ímpio. Somente Noé foi escolhido por Deus pela sua postura, pela sua humildade, pela sua compreensão de temer a Deus, de colocar em prática as leis e os mandamentos de Deus, de colocar isso na sua casa e na geração dos seus filhos. Mas ninguém queria saber de Deus. Os primos de Noé, os sobrinhos de Noé, os tios de Noé, estavam no meio daquele padrão de gente ímpia também. Você já enfrentou adversários? Imagine quantos eram contra as atitudes de Noé. Mas Noé amou Deus sobre todas as coisas. Noé contrariou toda a humanidade, inclusive toda a sua família, e obedeceu a Deus. E fez aquela arca. Junto aos seus filhos, construiu aquela arca, obedecendo a Deus da mesma forma que Deus tinha determinado, e assim, colocando em prática todas as ordens, chegou o dia em que terminou a tarefa que o Senhor Deus tinha lhe passado e a arca estava pronta. E a história nos diz que Deus colocou à disposição os animais para que viessem de encontro a Noé, e o trabalho dele era abrir a arca e colocá-los para dentro. De cada um casal. E assim se fez. Colocando para dentro de cada um animal um casal. Se nós for prolongar mais a leitura e observar minuciosamente, nós vamos ver que era um casal de animais impuros e os animais puros eram 7 casais. Pois bem, continuando, terminando o tempo marcado por Deus, que era o término da arca de Noé. Noé colocando os animais para dentro. E entrando, o Senhor Deus lacrou as portas da arca e abriu-se os reservatórios do céu e da terra, e o mundo inundou. E quem foi que salvou-se naquela geração? Somente Noé, porque acreditou em Deus. E deu posteridade a uma outra geração. Essa outra geração começou também não muito temente a Deus, porque nós vemos que a posteridade de Noé, logo, começaram a construir aquela torre de Babel, tentando formar ali uma comunidade que o intento deles era alcançar o céu, aquela torre alcançar o céu. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus confundiu as línguas deles, para que não se entendessem mais, e aquela construção parasse. Eu acredito que Deus fez isso por piedade, porque só um louco pensaria em construir uma torre que chegasse até o céu. Então eles iam construir até uma certa altura e depois morrerem, provavelmente, de um acidente dessa torre, porque ninguém consegue fazer uma construção que chegue até o céu. Mas acho que mais por piedade do que mesmo por castigo, Deus confundiu a língua deles para que eles não se entendessem e esquecessem aquela construção maluca. E assim se dispersaram sobre a terra, cumprindo-se a determinação que Deus tinha dado
quando abençoou a posteridade de Noé, para que enchessem a terra e não ficassem em um canto só. Aí depois da confusão das línguas, que é exatamente o que significa a palavra Babel, confusão das línguas, eles se separaram e cada grupo que se entendia na sua língua partiram para um lugar. Mas esse pessoal não foram também assim tão coerentes com a palavra de Deus, deram posteridade a nações como os Ninive, a Babilônia, enfim, toda a geração da terra partiu daí. E nós vemos que os homens continuaram não muito diferente das épocas de Noé. Se tinha alguma diferença, mas não era tanta. Deus aí constituiu os profetas. Chega no meio da família de Abraão, que fala para Abraão deixar a casa do pai dele e seguir as ordens do Senhor, porque o Senhor quer fazer de Abraão uma posteridade consagrada a Deus. E Abraão nunca tinha visto Deus, seus familiares eram adoradores de estátua. Mas Abraão não acreditava em estátua porque nunca tinha visto prodígio nenhum de estátua e ficava neutro, sem saber se tinha um outro Deus, mas pelo menos em estátua ele também não acreditava. E ouvindo a voz de Deus, ele atendeu. Atendendo a voz de Deus, saiu, pegou o que era seu, pegou sua esposa e o seu sobrinho Ló, tentou segui-lo e foi com ele até certo ponto. Chegando em determinados lugares, houve brigas dos pastores de Ló com os pastores de Abraão e separaram. Separaram e aí Abraão deu início à sua posteridade. História essa que tem muitos detalhes. Então nós vemos que a mão de Deus continuou ainda operando e fazendo bem sempre, tentando resgatar o homem na sua ignorância, na sua estupidez. Muitas vezes, Deus tentando resgatá-lo e ele tentando fugir. Mas Deus nunca abandonou o homem à mercê da miséria, na sua desgraça profunda. Deus sempre esteve lutando, buscando resgatar o homem. Então fez ali um pacto com Abraão para que todos da terra fossem abençoados em Abraão. E aí deu posteridade a um povo escolhido. Abraão foi o quê? Foi a terceira revelação de Deus na terra. Primeira revelação veio por Adão. Segunda revelação, Noé. Terceira revelação, Abraão. E aí começou as revelações de Deus pela boca dos profetas. Foi um outro período da história. Constituídos os profetas, as revelações de Deus seriam colocadas na boca dos profetas para que os profetas passassem para os homens. Qual era a vontade de Deus, o que Deus queria que imperasse no meio deles. Muitas vezes os profetas foram instrumentos de tortura, instrumentos de sofrimentos por conta do homem, porque Deus colocava a sua vontade. O profeta semeava no meio dos homens qual era a vontade de Deus naquele momento. E os homens desacreditavam nas palavras que vinham das bocas dos profetas, porém elas vinham direto da boca de Deus. O profeta era apenas o instrumento. Profetas, como por exemplo, no caso de Moisés. Moisés chegou a determinadas ocasiões em que se rebelaram contra ele. Como nós pegamos ali no livro de Números, no capítulo 16, nós vamos ver uma rebelião estupenda ali contra Moisés, onde a mão do Senhor opera em favor de Moisés, e por conta dessa rebelião, morrem muitos que se rebelaram contra a palavra de Deus e contra Moisés. E depois dessa rebelião, Deus coloca um sinal para que não haja outras e não se multiplique rebeliões como aquela. Coloca um sinal na vara de Arão, escolhe as 12 varas, cada tribo coloca a sua vara dentro da tenda de reunião. E no outro dia, quando chega Moisés lá, e Deus diz, aquele que houver um prodígio
aquela tribo que houver um prodígio na vara dele, será eles os escolhidos para dominarem os serviços do templo, para comandarem como sacerdote, enfim. E ali aparece a vara de Arão florida, como uma, vamos assim dizer, uma revelação de Deus para que não haja mais burrice como aquela de lutar contra o próprio escolhido de Deus, que foi escolhido para comandar eles. Moisés era um homem escolhido por Deus, não foi a vontade dele, ele não tinha, pela vontade dele, ele não teria escolhido o comando daquele pessoal que pesava para Moisés, mas Moisés era um homem temente a Deus e não relutou contra Deus. Porém, as pessoas muitas vezes achavam que ele mantinha ali um cargo, querendo ser maior que os outros, querendo estar em um pedestal. Ele queria ser grande ali, à custa dos outros, mas não era isso aí. Moisés era a mão de Deus no meio daquele povo. E para que esse povo entendesse, foi preciso muitas vezes sofrerem na pele o peso da mão do próprio Deus. Se nós vermos ali número 16, eu não vou revelar o que está escrito lá, vou deixar você no suspense para que você busque e veja a mão de Deus, como ela se faz misericordiosa em favor do homem, mas como ela pesa quando esse homem também se constitui adversário de Deus. Nenhum homem aguenta ser adversário de Deus. Pois bem, continuando a história dos profetas, depois de Moisés, ou vamos ainda abordar uma parte das revelações do domínio de Moisés. Quando nós vemos falar que Moisés ficou 40 anos no deserto, muitas vezes nós entendemos que aqueles 40 anos é porque a terra era muito longe, a terra prometida, porque eles andavam de pé e andavam um pouco. E não entendemos por que 40 anos. Esses 40 anos que Moisés ficou no deserto já foi por causa da desobediência do próprio povo, da falta de fé daquele povo em Deus, de não acreditarem em um Deus que eles viam milagres e prodígios todos os dias, mas mesmo assim muitas vezes duvidavam. Deus havia prometido aquelas terras desde Abraão, mas tinha dito a Abraão que seguramente só entrava naquelas terras a quarta geração de Abraão. A geração de Abraão ia serem serviçais, escravizados no Egito, mas somente após a quarta geração entravam naquelas terras. Então, chegando aquele momento em que Moisés tirou aquele povo do Egito, e chegou o momento de entrar naquelas terras, Moisés o que fez? Escolheu ali 12 homens, um de cada tribo, e mandou sondar aquelas terras, para ver como eram as cidades, aquele povo com os quais eles iam lutar para tomar aquelas terras prometidas. Afinal de contas, aquele pessoal, Deus estava esperando pela reconciliação daquele povo há 430 anos, que foi o tempo que durou a escravidão no Egito, e aquele povo não se converteram, para nós vermos quanto é grande a paciência de Deus. 430 anos, quando Deus mostrou aquelas terras a Abraão, e disse: todas essas terras que você está vendo, vai pertencer aos vossos descendentes, mas só entrarão aqui a quarta geração da tua raça, porque o pecado desse povo aí não chegou ainda ao cume, ou seja, Deus ainda tinha tolerância com eles, esperando que eles se convertessem. E essa tolerância de Deus durou 430 anos, à espera da reconciliação daquele povo, mas não se converteram. Eles adoravam deuses de barro e pedra, eles usavam fazer sacrifício dos próprios filhos a esses deuses, a esses ídolos imundos. Eles usavam de feitiçaria, de bruxaria, matavam, se prostituíam em alta escala de prostituição. Enfim, eram povos impiedosos que não queriam saber da palavra de Deus, e por isso veio esse decreto final de Deus. Então, Moisés mandou sondar aquelas cidades, e esses 12 homens foram, um de cada tribo. Ao sondarem aquelas cidades, cidade por cidade, durante 40 dias, nessa busca, nessa
observação das cidades e dos seus habitantes, como eram, se eram cidades fortificadas, se tinham muitos habitantes em cada cidade, enfim, para trazerem um resultado positivo a Moisés, daquela população a qual Moisés ia guerrear, eles voltaram com espírito de derrota, de uma maneira que infeccionou a quase toda a população que estava com Moisés. Somente 2 daqueles 12 voltaram com espírito de vitória. Foi Josué e Calebe. Os outros 10, ao chegarem e Moisés junto à população procurarem interrogar como eram as cidades daqueles homens, eles disseram: nós nunca vamos conseguir entrar naquela terra. O Senhor nos prometeu aquilo ali, mas jamais nós conseguimos entrar, porque os homens daquelas cidades são vigorosos e fortes demais. Nós, perto dele, parecemos gafanhoto. São homens gigantes. As cidades são fortificadas. Nunca vamos conseguir vencer aquele povo. E isso gerou uma revolta tão grande na população que por pouco não mataram Moisés, dizendo que Moisés tinha feito falsas promessas a eles, que Moisés era culpado, que muito melhor era eles estarem no Egito do que estar ali para morrer na mão daqueles homens, que eles iam morrer na mão daqueles adversários, e as mulheres e os filhos deles iam entrar naquelas terras, mas não como dono, e sim como escravo, e Moisés e Calebe tentando semear a vitória e a esperança e a alegria no meio daquele povo. Josué e Calebe, melhor dizendo, Josué e Calebe dizia: se o Senhor nos prometeu, o Senhor nos dá a vitória. Ninguém vence o Senhor e Ele nos prometeu. Quantos prodígios o Senhor já fez no meio de nós. Deus não nos entregou a mercê da nossa própria sorte quando o faraó veio atrás de nós. Por que Deus vai nos entregar na mão desses que são adversários? Jamais. Mas o pessoal se revoltaram por demais. E aí entra a palavra de Deus no meio dos israelitas. E Deus diz no meio deles, pela boca de Moisés: esses que duvidaram da minha palavra, esses que acreditaram na falta de fé e na falta de coragem desses homens que foram sondar essas terras, nenhum deles entrarão nas terras prometidas, enquanto não tombar o último cadáver deles aqui no deserto. Ninguém entra. Foram 40 dias que ficaram na especificação dessas terras. Vai ser cada dia um ano de sofrimento nesse deserto. 40 anos vai ser o tempo que vão ficar nesse deserto, e durante esses 40 anos tombarão todos aqueles que duvidaram de mim. E as mulheres deles e os filhos, que eles disseram que iriam entrar como escravos, lá entrarão livres e como proprietários, como donos dessas terras. Mas eles que duvidaram, nenhum entrarão. E desses 12 que foram fazer a inspeção dessas terras, só 2 entrará, Josué e Calebe, porque voltaram com o meu espírito de vitória e não com o espírito de derrota. Mas esses outros não entrarão. Esse povo, diz a palavra de Deus, desde que saíram do Egito até hoje me insultaram 10 vezes, sem motivo. Por isso a minha mão vai pesar no meio deles. Foi esse o motivo de Moisés ter ficado 40 anos no deserto. Foi exatamente a palavra de Deus se cumprindo como um castigo àqueles que duvidaram da força da mão de Deus. Pois bem, Moisés também não entrou na terra prometida, porque havia cometido uma coisa que desagradou a Deus no momento de tirar água naquela rocha. Moisés era para ter tirado a água na rocha, com o cajado, batido com o cajado na pedra e dado glória a Deus, e mostrado aos israelitas quanto é grande a mão de Deus e quanto ela é misericordiosa. Mas Moisés fez isso enfesado e não glorificou a Deus, e por não glorificar a Deus, Deus falou para ele: tu também não entrarás na terra prometida.
tu contemplarás com teus próprios olhos, mas não entrarás na terra prometida. E então, chegando o momento de Moisés se despedir da vida, para partir para Deus, Deus fez com que ele subisse ao monte e lá olhasse a terra prometida e visse com os próprios olhos. Chegando o momento de partir para Deus, deixou Josué responsável pelo comando dos hebreus e responsável pela entrada na terra prometida. Quer dizer, Josué ia ser o comandante daquele povo a partir daquele momento, porque ali estava se cumprindo os 40 anos que Deus determinou em que eles iam ficar sobre aquela montanha, sobre aqueles montes, e passando os 40 anos, Deus ia dar a oportunidade de viverem na terra prometida por Deus. Mas ali já havia tombado o cadáver de todos aqueles que duvidaram da palavra de Deus. E a palavra nos diz que Moisés abençoou os israelitas, entregou o comando a Moisés, a Josué. Entregando o comando a Josué, deu a ele as instruções para que nunca desobedecesse a palavra de Deus e nem colocasse em dúvida. E subindo ao monte, lá Deus o recebeu a sua vida. E a Bíblia nos diz que o Senhor mesmo o sepultou. Tanto que a história nos diz que o túmulo de Moisés, nenhum homem daqueles soube e nem jamais sabe aonde foi sepultado. Quer dizer, o túmulo de Moisés, nenhum homem soube aonde era, porque no momento da sua morte se encontrava ele com Deus. E a história nos diz que Deus mesmo o sepultou naquele monte. Então, aqui eu encerro mais uma pregação, porque as histórias são muito longas. Se a gente for contar, desde das histórias dos profetas até a vinda de Cristo, eu acho que nós teríamos que fazer uma pregação com 3 ou 4 dias. Mas não é possível. Então aqui nós temos mais ou menos uma noção da desobediência do homem, a que profunda desgraça o leva. E aquele que confia em Deus, que vitória o espera. Josué confiou em Deus conforme Moisés o tinha ensinado a confiar e teve vitórias extraordinárias. Para nós termos uma ideia, Josué teve façanha em suas vitórias que jamais outro homem na terra teve. Josué teve uma das guerras que ele estava guerreando e estava vencendo, e o sol já baixando, e ele com medo de anoitecer e deixar o resto da batalha para o outro dia, e ali não começarem com vitória. E ele clamou a Deus para que o sol se mantivesse naquela posição, e o sol se manteve até que terminasse a guerra, sem descer para se pôr, nem mesmo 1 centímetro. Isso está no livro das histórias de Josué, no capítulo 10 de Josué. Nós vamos ler e vamos ver essa vitória tão grande que teve Josué. E na verdade não foi só Josué. Todos os homens que temeram e obedeceram a Deus tiveram e têm vitória. Deus é o mesmo. A sua pretensão para salvar a humanidade é a mesma. A sua misericórdia é a mesma. Mas nós não podemos esquecer que a sua justiça também é a mesma. Se Deus não perdoou a impiedade e a incredulidade daqueles homens do dilúvio, se Deus não perdoou a incredulidade dos egípcios ao perseguirem Moisés, se Deus chegou ao limite com aquele povo que ele tirou do Egito, deixando que eles ficassem 40 anos no deserto pela falta de fé e de credulidade a Deus, por que nós achamos que ele não vai ter um limite conosco? Por que nós vamos o insultar para saber qual é o seu limite? Muito melhor será ser amigo de Deus, como Jesus nos chamou de amigo, ali no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 15. Nós vamos ver aonde Jesus nos chama de amigo, porque Deus nos a conhecer as obras de Deus. Amém? Amém.